E haja especulação, né? Muita especulação, é natural, o momento é esse, o mercado da bola fervilhando. E o jogador que esteve muito perto e que o nome me agradava e muito foi para o Palmeiras, que é o Bruno Rodrigues, um jogador interessante, jogador que tem capacidade de movimentação, tem boa finalização, um jogador que inclusive conseguiu se sobressair com o meio campo do Cruzeiro, que tinha muita dificuldade de criação, né? Naquela oportunidade, no Campeonato Brasileiro que a gente acabou de acompanhar, Felipe Machado, Matheus Vital, eram jogadores ali, o próprio Matheus Jussa, ex-Fortaleza, jogou no Cruzeiro esse ano, eram jogadores que ali em determinado momento tentavam criar jogadas, e ele conseguiu ser, para mim, o melhor jogador do Cruzeiro disparado, né? Depois que chega o Matheus Pereira, jogador do Al Hilal, acaba ajudando ele e vai pro Palmeiras. É claro que no momento que você vê um projeto como o do Palmeiras, que tem Libertadores da América, tem um calendário mais cheio, e ele vai trabalhar hoje com o melhor técnico do país, que é de fato o Abel Ferreira, que mais conquista títulos e consegue ter um trabalho muito interessante. É claro que os olhos do jogador e também o pensamento de carreira, um jogador de 26 anos optou pelo Palmeiras e até aí tudo ok. No caso de Gregori, né? O torcedor tricolor, quando pensa em Gregori, lembra do Gregori de 2018, de 2019 e o Gregori ali de 2020. O Gregori hoje é um jogador de 29 anos, é um jogador que jogou na MLS, teve um problema, inclusive, né, de joelho. O Bahia entrou em tratativas com ele no ano passado para tentar contratá-lo. É um bom jogador? É um bom jogador. Quando passou por aqui foi bem? Foi muito bem. Mas quais são os meus receios em relação a Gregori? A questão do joelho, a capacidade dele de voltar sendo um jogador com a idade mais avançada, a diferença muito grande que existe entre a MLS e o futebol brasileiro. A MLS não tem rebaixamento. Então, além de ter um nível competitivo menor, ainda não chegou no melhor nível competitivo, mesmo com grandes atletas jogando por lá, eu tenho essas dúvidas. Mas quando passou por aqui, foi muito bem. Se o Gregori chegar para ser aquele Gregori, que é um cara que marca muito bem, comprometido com o grupo, forte, tenta a todo momento, consegue, inclusive, em determinado momento, criar boas jogadas, vai ajudar bastante o Bahia. Mas essa ressalva é importante ser citada. No caso de João Paulo, o João Paulo ele tem uma identificação muito grande com o Santos, acabou sendo rebaixado e existe ali, inclusive, o torcedor do Santos naquela expectativa de alguns jogadores baixarem o salário para fazer com que o Peixe volte de onde jamais deveria ter saído, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Acho difícil o João Paulo ser um goleiro que vai estar no plantel do Bahia, mas é um goleiraço, é um dos melhores goleiros da competição, sem dúvida. Sofreu bastante porque tinha uma zaga nesse ano muito complicada, não conseguiu ali dar força o suficiente pro goleiro, mas mesmo assim jogou uma barbaridade. No caso de Luciano Rodrigues é um jogador que é o uruguaio, né? Ele joga no Liverpool, é um jogador que ele é rápido, jogou 31 partidas esse ano pelo Liverpool no Campeonato Uruguaio da primeira divisão, fez 9 gols, é um atleta de 20 anos, e aí eu vou tentar lembrar para vocês. Lembra no ano passado que teve várias especulações, inclusive Keno, que poderia ser um atleta que jogaria no Bahia? Keno acabou indo pro Fluminense por questões do empresário, o Bahia contratou novos atletas, como foi o Acevedo, como foi o próprio Cauli. O Luciano Rodrigues, além de ser um jogador que tem um modelo de contratação do City, pode muito bem se adaptar aqui, tem 20 anos, então tem muito potencial de crescimento, mas eu concordo com o torcedor quando ele precisa de um matador. O fato é que o torcedor está se vendo com várias especulações, mas o Bahia ainda não fechou com nenhum atleta, não trouxe uma contratação de peso realmente para fortalecer esse elenco. Então o Bahia precisa se organizar no mercado, pensar em Ferreirinha, acha um bom atleta, é o mesmo empresário do goleiro Adriel, que faz parte do Bahia, então pode ser uma boa peça. Acho que Ferreirinha encaixaria muito bem, apesar das lesões, o jogador sempre tecnicamente indispensável em qualquer elenco do futebol brasileiro.